Olá, galerinha! Voltamos para a continuidade do nosso conteúdo. Hoje iremos falar de saneamento básico, tá? Primeira parte, essa aula será dividida em duas. Antes de começar o conteúdo, iremos falar de alguns conceitos, tá? Principalmente sobre um que a gente vai usar muito, que é o parasitismo. Parasitas são organismos que precisam de outro para sobreviver. Então, o que acontece? Esses parasitas precisam de outro ser. Tá? São organismos que eles utilizam dos nutrientes, né, lentamente, causando a morte do hospedeiro. O que seria o hospedeiro? O hospedeiro é o local e alimento desse parasita. Tá? Esses parasitas eles podem estar parasitando o hospedeiro de duas maneiras. Podem ser parasitas externos ou parasitas internos. Parasitas externos ficam fora, sobre. E parasitas internos ficam dentro, no interior do hospedeiro. Qualquer das duas maneiras, ele vai causar danos nesse hospedeiro que a longo prazo podem levar à morte do hospedeiro. Iremos falar de algumas doenças causadas pelo parasitismo, tá? A primeira dela é a conhecida popularmente como barriga d'água e tem o nome científico de esquistossomose. Essa doença é causada por um parasita chamado de Esquistossoma mansoni. Esse parasita ele precisa de dois hospedeiros, o definitivo, que é um homem, e o intermediário, que é um caramujo. Ele precisa do intermediário de qualquer maneira. Sem o hospedeiro intermediário, ele não vai dar continuidade do seu ciclo de vida e não vai se desenvolver completamente. Essa doença ela é conhecida por alguns sintomas como acúmulo anormal de líquido no abdômen, causando um crescimento exagerado, o que dá o nome de barriga d'água. Vamos ao ciclo de vida. Esses parasitas eles vão sair na fezes, tá, do hospedeiro, em forma de ovos. Esses ovos vão entrar em contato com a água e vão transformar em um tipo de lava. Essa lava ela vai procurar o caramujo, porque dentro do caramujo ela vai sofrer um desenvolvimento. E esse desenvolvimento só é possível dentro do caramujo. Ela não consegue se desenvolver fora. Ela precisa encontrar o caramujo. Depois que ela encontra que ela entra no corpo do caramujo, ela consegue sair em forma de lavas, né, mais perigosas. Essas lavas elas vão procurar um novo hospedeiro. Esse tipo de doença é bastante comum em rios e lagos, né, principalmente com presença de caramujo próximo. Então tome bastante cuidado. É uma doença que pode causar danos e levar à morte. A segunda doença, tá? Ela é causada por carne mal passada. É conhecido como popularmente solitária e tem o nome científico de teníase. Essa doença é causada por alimento mal passado, mal cozido, mal assado, o que vai deixar o parasita na carne. Essa carne mal passada, ela contém o parasita. Então o parasita ele só vai morrer se ele estiver em alta temperatura ou se essa carne for bem congelada. Se essa carne não passar por esses dois processos, o parasita ainda vai continuar vivo mesmo após a morte do seu hospedeiro. O parasita são dois. Tem a Taenia solium e tem a Taenia saginata. A Taenia solium ela é parasita da carne do porco. E a Taenia saginata, ela é parasita da carne do boi. Então, tanto a carne do porco como a do boi mal passada, né, mal assada, mal cozida, ela pode conter os parasitas que será repassado para o ser humano.
porque ele precisa de 2 hospedeiros. O definitivo, que é o homem, e o intermediário, que é o boi ou o porco. Os sintomas, as características dessa doença são fome intensa, enjoos, perturbações nervosas e podem estar levando à morte do hospedeiro. Aqui está o ciclo de vida. O ser humano ele vai absorver esses ovos ou larvas na carne, no músculo do animal. Se essa carne não for bem passada, ela vai conter ainda esses ovos, essa larva, que dentro do intestino do ser humano ela vai desenvolver para um adulto. Tá? E esse adulto vai se reproduzir, liberando mais ovos na fezes. Então, se esse ser humano defecar em locais como mato, próximo de água, né, em qualquer beco, e algum animal vir ter contato com as fezes, esse animal vai adquirir esse parasita vai para a carne do animal. Então, sempre ter cuidado ao consumir carne de porco ou de gado. Sempre verificar a origem. Não consumir carne de porco ou de gado de qualquer lugar, ou mal passada, ou mal assada, mal cozida. A próxima doença é a cisticercose. Essa doença é causada pela Taenia solinum, tá? Só que dessa vez não presente na carne, presente apenas no alimento. Como é que esses ovos vão aparecer nos alimentos? Esses ovos geralmente vêm de fontes de irrigação. Então, pessoas que pegam água para irrigar lavouras e essas águas de rios ou lagos estão contaminadas, acaba sendo transferido esses ovos da água para o alimento. Qual a maneira de se proteger? Lavar bem os alimentos, né? Esses alimentos que são mal lavados, os que são colocados de qualquer maneira na mesa, acaba sendo consumido junto com os ovos. E esses ovos vão gerar adultos dentro do intestino do ser humano. Mais uma doença. A doença agora é ancilostomose, popularmente conhecida como amarelão. O nome do parasita dessa doença, Ancilostoma duodeno. É uma doença que pode causar alguns sintomas como anemia, aparência pálida, fraqueza, dores musculares. Esse parasita, eles abrem a pele e entram na corrente sanguínea. Eles conseguem abrir a pele do ser humano através de estruturas que parecem como falsos dentes, que são pontiagudos, que abrem, corta a pele e permitem que esse parasita entre em contato com a corrente sanguínea. Tá? Então, o hospedeiro é humano. Pessoas que gostam de andar com os pés descalços, em qualquer tipo de solo. Então, ele só vai entrar em contato com o ser humano através da pele, principalmente com os pés. Então, ele abre a pele em contato direto com o solo e consegue entrar no ser humano. Aqui é o ciclo de vida. Então, o ser humano andando descalço, ele tem contato direto com a lava perfura a pele do ser humano, consegue entrar na corrente sanguínea, vai para o intestino e começa a se reproduzir, liberando ovos na fezes e também vai gerar novas larvas, continuando o ciclo de vida. Próxima doença, popularmente conhecida como lombriga, né? Tem o nome científico de Ascaridise. Essa doença é causada pelo parasita chamado de Ascaris lombrigoide. Esse parasita ele é ingerido através de verduras e frutas com ovos. Novamente, verduras, legumes e frutas mal lavadas, né?
Então os ovos vão ficar na fruta, na verdura, no legume ou talvez nas mãos sujas. Quando a pessoa vai se alimentar, acaba ingerindo os ovos presentes e vai parar no intestino humano. Essa doença causa dor abdominal, diarreia, cansaço e até vômitos, podendo levar à morte. Então, antes de consumir, lavar bem as mãos, as verduras e os legumes. Aqui está um ciclo de vida. A pessoa vai consumir legumes, verduras com irrigação onde contém ovos. Chegar em casa ele não lava, acaba ingerindo de qualquer maneira. Esses ovos vão parar no intestino, viram um adulto. Esse adulto começa a se reproduzir, libera ovos novamente na fezes. Essas fezes entram em contato com o solo, dando continuidade no ciclo de vida. Então, para evitar principalmente esses tipos de doenças, é necessário ingerir principalmente água potável. O que seria uma água potável? Uma água livre de contaminação de micro-organismos, né, preparados para ingerir de forma ideal, apropriada para beber, para cozinhar, tá? Livre de substâncias tóxicas e micro-organismos, passando principalmente por 2 tratamentos que são muito eficientes, que é a filtração e o tratamento na extração de água. Essa água ela pode ser clorada ou fervida, e isso é uma ajuda extra, se favorece para matar os vermes, bactérias, micro-organismos em gerais presentes nessa água. Então, tudo que é fervido, tudo que é bem passado, esses micro-organismos eles não vão suportar essa temperatura e vão acabar morrendo, deixando assim essa substância livre para poder ser consumida. Por isso a importância muito grande da distribuição de água. A estação de água de tratamento ela prepara a água para ser servida para a população de maneira ideal. Desde a captação à distribuição para a população, para que essa água chegue com qualidade em suas casas. Então é uma grande responsabilidade dessas estações que a água chegue sem micro-organismo, ideal para consumo. Então, para isso é necessário ter represas e sistema de canos e canos em condições ideais para que essa água chegue ao ponto de ser consumida sem nenhum risco para a população, sendo assim uma água de qualidade, sem substâncias químicas exageradas, sem micro-organismos, sem vermes, pronto para ser consumida, sendo uma água bastante ideal, sem risco à saúde pública. Meu muito obrigado e até a próxima aula.